Já aconteceu de você ser traído por alguém em quem confiava? Aquele tipo de traição que dói na alma e faz tudo ao redor perder o sentido? Pois é, José sabe muito bem como é isso. Imagine só, os próprios irmãos dele. Pessoas que deveriam cuidar e proteger simplesmente o jogaram num buraco. Ele foi traído, humilhado, vendido como escravo. Dá para imaginar a dor que ele sentiu, a angústia, o desespero, a sensação de abandono. E o pior, José não era qualquer um. Ele era filho amado do pai. Ele tinha sonhos, planos, ele via um futuro brilhante pela frente e do nada tudo foi destruído. Só que ele não se deixou afundar nisso. Você sabe o que é incrível nessa história? José tinha todos os motivos para guardar rancor, se encher de ódio, mas escolheu outro caminho. José era filho mais querido de seu pai Jacó. Ele tinha uma relação especial com Deus e desde jovem recebia sonhos proféticos. Mas justamente por ser o favorito e por causa desses sonhos, ele acabou despertando o ciúme e a inveja dos seus irmãos. E o que eles fizeram? Venderam José como escravo. José foi tirado de sua família, levado para um lugar desconhecido e sua vida, que até então parecia tão promissora, virou de cabeça para baixo. Agora imagine só, você sendo traído por aqueles que deveriam te amar e proteger. Como você reagiria? José tinha tudo para se tornar uma pessoa amargurada, não é? Mas o interessante é que ele não se deixou abater. Ele foi para o Egito e mesmo como escravo, José trabalhou duro e foi fiel. Ele acabou se destacando e ganhando a confiança de Potifar, seu senhor. Mas, mais uma vez, as coisas desmoronaram. José foi acusado injustamente pela esposa de Potifar e jogado na prisão. Eu sei, parece que a vida dele estava marcada por derrotas. Mas é aqui que as lições poderosas começam a aparecer. Lição 1. Perseverança diante das dificuldades. A primeira lição que aprendemos com José é a perseverança diante das dificuldades. José poderia ter desistido, ele poderia ter se revoltado contra Deus, contra a vida. Afinal, ele fez tudo certo e mesmo assim foi traído e injustiçado. Mas José sabia que Deus tinha um propósito maior, mesmo que ele não entendesse naquele momento. Imagine só, José percorreu um longo caminho até o Egito como escravo. Daquele buraco onde seus irmãos o colocaram, ele foi vendido e levado por mercadores. A jornada não foi apenas física, mas também emocional. Ele foi arrancado de sua casa, do seu pai e do seu futuro. E quando finalmente chegou ao Egito, foi comprado por Potifar, um oficial importante do faraó. Parecia que sua vida estava começando a melhorar, mas então veio mais uma injustiça. A esposa de Potifar, obcecada por ele, o acusou falsamente de um crime que ele não cometeu. E o que aconteceu? José foi preso. Ele foi jogado numa cela fria e escura. Como se não bastasse o que já tinha passado, lá ele passou 2 longos anos ou mais, sem ter ideia do que o futuro lhe reservava. José poderia facilmente ter se rendido ao desespero. Afinal, aquele processo de escravidão e prisão estava longe dos sonhos que ele tinha. Lembra dos sonhos de grandeza que Deus lhe havia dado? Tudo parecia o oposto. Na prisão, José não se fez de vítima. Ele continuou se destacando e logo o chefe da prisão colocou José no comando dos outros prisioneiros. Ele transformou aquele momento de dor em um momento de aprendizado e crescimento. E eu te pergunto, quantas vezes você já passou por momentos difíceis e pensou em desistir? Eu sei que pode parecer mais fácil jogar tudo para o alto quando as coisas não vão bem. Mas José nos mostra que, se permanecermos firmes, Deus pode nos usar até nos piores momentos da nossa vida. Ele não nos abandona. Então, a primeira lição é essa: perseverar. Continue firme, mesmo quando as coisas não parecem fazer sentido. Deus está trabalhando em algo maior, mesmo que você ainda não veja. Lição 2. O poder do perdão. A segunda lição que a vida de José nos ensina é o poder transformador do perdão.
Talvez essa seja a mais difícil, perdoar aqueles que nos prejudicaram. Anos depois, José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, logo abaixo de Faraó. Ele interpretou os sonhos do faraó e previu uma grande fome. Por causa disso, ele foi colocado no comando de todo o abastecimento de alimentos do país. E durante essa fome, os irmãos de José, aqueles que o traíram, vieram ao Egito pedir ajuda. Eles não reconheceram José, mas ele os reconheceu imediatamente. Imagine só, José agora tinha todo o poder para se vingar. Ele podia fazer com eles o que quisesse. Mas em vez disso, José escolheu perdoar. Depois de tudo que José passou, o poço, a escravidão, a prisão injusta, ele teve a chance de confrontar aqueles que causaram tanto sofrimento, seus próprios irmãos. Quando José finalmente reencontra seus irmãos no Egito, o peso de toda a dor e sofrimento que ele carregou por tantos anos o atingiu de uma só vez. E o momento mais emocionante acontece em Gênesis 45, do 1 ao 6. A Bíblia diz que José não conseguiu mais conter as suas emoções. Ele mandou que todos os servos saíssem da sala e, ao ficar sozinho com seus irmãos, ele chorou em alta voz, tão alto que todos os egípcios e a casa de Faraó puderam ouvi-lo. Aquelas lágrimas não eram apenas de tristeza, elas carregavam anos de dor, de traição e de solidão, mas também de libertação. Vamos ler o que a Bíblia diz. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que ali estavam e clamou: "Façam sair a todos." Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó também. Disse José a seus irmãos: "Eu sou José, meu pai ainda está vivo?" Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder. "Chegue mais perto", disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse José: "Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." Gênesis 45, do 1 ao 6. Esse choro de José, em voz alta, era um grito que ele segurava há anos. Ele tinha guardado dentro de si a dor da traição, a solidão, o sofrimento, e agora, frente a frente com aqueles que causaram essa dor, ele derramou tudo. Mas ao mesmo tempo foi um choro de libertação, porque naquele momento ele tomou a decisão de perdoar. José não permitiu que o rancor dominasse seu coração. Ele reconheceu que, por mais doloroso que fosse, tudo fazia parte de um plano maior de Deus para salvar vidas. Perdoar seus irmãos foi um ato de profundo amor e fé. Pense no que isso significa. José não só perdoou, mas ele também foi capaz de consolar seus irmãos, dizendo para não se culparem pelo que fizeram. Esse é o poder do verdadeiro perdão, que cura tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Lição 3. Usar os dons que Deus nos deu. Por fim, a terceira lição que aprendemos com José é: use os dons que Deus te deu, mesmo nos tempos difíceis. Desde jovem, José tinha um dom especial. Ele interpretava sonhos, e foi esse dom que o levou de escravo a governador do Egito. Mesmo na prisão, José usou o dom que Deus lhe deu para interpretar os sonhos de outros prisioneiros, e foi assim que ele acabou sendo lembrado pelo faraó. Muitas vezes, quando estamos em meio às dificuldades, achamos que nossos dons e talentos não importam ou que ninguém os valoriza. Mas José nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus pode usar os nossos dons para levar ao lugar que Ele preparou para nós. Se você tem um talento, um dom especial, não o esconda. Use-o, mesmo que as pessoas ao seu redor não reconheçam de imediato. Deus vê e Ele vai usar isso para te conduzir ao propósito que Ele tem para a sua vida. Seja qual for o desafio que você está enfrentando agora, lembre-se de perseverar, de perdoar aqueles que te machucaram e de usar os dons que Deus colocou em você. Porque assim como José, você também pode superar as adversidades e chegar onde Deus
Deus te quer. Obrigado por ficar comigo até aqui. Eu espero de verdade que essas lições te inspirem e te fortaleçam. E se você quiser, compartilhe nos comentários qual dessas lições mais falou ao seu coração. E até a próxima!